tropas de anjos. Quando o Senhor Jesus me deu uma revelação do inferno, pude ver, com os olhos espirituais, que ao redor da minha casa a palavra de Deus estava escrita no céu. Em volta da minha casa, do lado de fora, havia uma grande assembleia de anjos. Alguns estavam sentados conversando entre si. Outro grupo demonstrava ter grande autoridade e parecia estar observando a tudo. Um terceiro grupo cercou a minha casa, um ao lado do outro, asa com asa, de costas para a casa. Este último grupo compunha-se de anjos bem grandes que pareciam ser anjos guerreiros. Cada um tinha uma enorme espada ao seu lado. Se até mesmo uma sombra escura tentasse arrastar-se em direção à minha casa, eles pegariam a espada e defenderiam a minha família. Lembre-se de que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios 6:17. A palavra poderia sair queimando e atingiria o inimigo. O inimigo seria cremado e reduzido a cinzas. Um versículo veio à minha mente: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Malaquias 4:3. Tenho-me impressionado constantemente por ver a palavra de Deus em ação. Quando Deus enviou a sua palavra, os anjos libertaram Pedro da prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Atos 12:7-11. Os anjos e a palavra. São vários os versículos em que os anjos apareceram para homens. Vejamos mais alguns exemplos. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Números 22:31. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Gênesis 32:1. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. João 20:12. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Atos 8:26. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu, Paulo, sou e a quem sirvo, esteve comigo. Atos 27:23. Como cristãos precisamos reconhecer quão grande proteção temos. Temos de compreender que Deus proveu tudo para nós em sua palavra sagrada. Na hora da necessidade, quando precisarmos de ajuda, poderemos ir a Deus confiadamente diante do trono da graça, em nome de Jesus Cristo. Poderemos pedir-lhe o seu auxílio. Quando você e eu pedirmos que Deus nos ajude em alguma coisa, Ele sempre atenderá à nossa necessidade. Ele tem o maior prazer em nos ajudar à medida em que guardamos os seus mandamentos e o servimos.